Oi pessoal, aqui quem está falando é a Bruna e essa é a nossa aula de distúrbios hidroeletrolíticos. Nessa aula eu vou relembrar com vocês a composição corporal de líquidos e os mecanismos envolvidos na sua homeostase. Vamos entender sobre o balanço de água, sódio e os demais eletrólitos, cloro, potássio, magnésio, cálcio e fósforo. Vamos avaliar o quadro clínico e as principais alterações laboratoriais dos distúrbios hidroeletrolíticos e conhecer os princípios do tratamento. A água corresponde a 50 a 60% do peso corporal. Lembrando que nos idosos e nos obesos essa proporção é um pouco menor. Nos idosos por redução da massa muscular e nos obesos por aumento do tecido adiposo, que é muito pobre em água. E essa água é distribuída no nosso organismo em 3 compartimentos: o intracelular, que é dentro das células, o extracelular, que tem o interstício e o intravascular como os representantes, e o terceiro espaço, que é muito pouco significativo em situação fisiológica. Ele é composto pelos fluidos do trato gastrointestinal, o líquido pericárdico, pleural, peritoneal e o líquido sinovial. Eu coloquei aqui para exemplificar para vocês uma mulher de 50 quilos com hematócrito de 40, para a gente calcular quanto de água ela tem em cada compartimento. A gente sabe que a água corresponde a 50% do peso corporal de uma mulher, e aí de 50 quilos eu tenho 25 quilos. Como a densidade da água é igual a 1, eu posso extrapolar para 25 litros. Se o líquido intracelular tem 2/3 desse volume, vai dar 16,6 litros, e o extracelular 8,4 litros. Para eu saber exatamente quanto tem no plasma e no intestício, eu preciso saber sobre a volemia e sobre o hematócrito. A volemia é a quantidade de sangue, que varia de 65 a 75 ml por quilo, calculando para 70 ml aqui como uma média e tirando o volume celular do sangue, das células vermelhas e brancas, eu tenho aqui 2,1 litros de plasma. E diminuindo dos 8,4 do líquido extracelular, eu tenho que no intestício desse paciente tem 6,3 litros. Além da água, os compartimentos têm também diversos outros elementos. Estão aqui listados os principais deles. Podemos perceber como é diferente a composição do líquido intracelular para o líquido extracelular. Vemos na coluna da direita a importância do potássio como um elemento intracelular, assim como o magnésio e o fosfato, além das proteínas. No líquido extracelular, vemos a importância do sódio, do cloro e do bicarbonato. Reparem que nas primeiras linhas eu coloquei os elementos de carga positiva e nas linhas inferiores aqueles de carga negativa, incluindo as proteínas. Existe uma tendência a manter um equilíbrio entre as cargas positivas e negativas dentro do mesmo compartimento, embora eles sejam diferentes entre eles. O equilíbrio e o balanço de água e de eletrólitos é influenciado por diversos mecanismos, e para entendê-los precisamos relembrar esses conceitos básicos de forças de Starling, gradiente osmótico e osmolaridade. As forças de Starling são aquelas forças que influenciam no movimento de água entre o intravascular e o interstício através da parede dos capilares. São elas a pressão hidráulica e a pressão coloidosmótica. A pressão hidráulica transcapilar ultrapassa a coloidosmótica em situação fisiológica, favorecendo a constante passagem de água do líquido intravascular para o interstício, e a drenagem desse líquido vai ser feita pelo sistema linfático. O gradiente osmótico é a força para a movimentação de água entre os compartimentos intra e extracelular através das membranas celulares. A água difunde-se livremente entre esses meios, do menos concentrado em solutos para o mais concentrado. E a diferença de concentração de solutos entre esses meios é que vai criar o gradiente osmótico. Desses solutos, o mais importante é o sódio. Lembrar do conceito de solutos permeantes, que são aqueles solutos que têm a capacidade de aumentar a osmolalidade, mas que não geram gradiente osmótico, ou seja, eles transitam livremente entre os compartimentos através das membranas, tendem a encontrar um equilíbrio entre os meios, tendo capacidade então de aumentar a osmolalidade, mas de gerar o gradiente osmótico. A osmolalidade, então, ela é a concentração de solutos, sejam eles permeantes ou não, ou de outras partículas dentro de um líquido. Ela é expressa em miliosmóis por quilo de água e no plasma o valor é em torno de 280 e 295.
Embora os compartimentos intra e extracelular tenham composições diferentes, a osmolalidade é semelhante, uma vez que a água tem livre trânsito entre esses compartimentos e tende a encontrar um equilíbrio. Os principais osmós são o sódio, a glicose e a ureia. Eles estão incluídos na fórmula para calcular a osmolalidade plasmática, mas o ideal seria a gente medir com o osmômetro a osmolalidade plasmática, porque existem algumas situações que a osmolalidade pode estar aumentada às custas de outros elementos que não são esses que estão na fórmula. São exemplos algumas medicações como manitol, estado de hipertrigliceridemia ou paraproteinemias. Mas esses conceitos, eles ajudam a gente a entender um pouco da regulação de água e de eletrólitos que já estão no organismo. E para a gente entender a regulação do que entra e o que sai no organismo, a gente vai ver os outros mecanismos. A água e os eletrólitos entram no nosso organismo através do trato gastrointestinal. Cerca de 2,5 litros por dia de água entram no nosso organismo e essa entrada de água ela é regulada pelo centro da sede, que fica no eixo hipotálamo-hipofisário. E tem também um pouquinho de água que é produzida no nosso organismo, que é o ganho endógeno do metabolismo, cerca de 200 ml por dia. A eliminação da água e dos eletrólitos é feita principalmente pelos rins. Tá? O volume de água em geral é cerca de 1,5 litros e essa eliminação é regulada pelo hormônio antidiurético, que é a vasopressina. Existem também as perdas extra-renais, que são pelas fezes, pela transpiração e pela perspiração. Essas perdas extra-renais, elas não têm regulação hormonal. Eu vou detalhar aqui para vocês um pouco melhor como que acontece a regulação da eliminação de água e eletrólitos pelos rins. Eu trouxe esse esquema que mostra os túbulos renais. Quando acontece a filtração glomerular, aqui esquematizado não tem o tufo glomerular, mas a gente sabe que aqui estão os capilares glomerulares e aqui a barreira de filtração glomerular. Quando esse líquido ele é filtrado, ele cai no espaço de Bowman. Esse líquido está longe de ser parecido com a urina formada. Ele vai passando ainda pelos túbulos e vai sofrendo diversas alterações por todo o caminho, até de fato formar a urina como a gente conhece para ela ser eliminada. Os túbulos têm uma íntima relação com a circulação sanguínea, com os vasos que acompanham esses túbulos durante seu trajeto. E existe uma troca constante entre eles e os elementos que estão no lumen tubular para o intravascular e vice-versa. Esses quadradinhos aqui cor-de-rosa, eles representam os elementos que vão ser reabsorvidos, ou seja, que vão passar do lúmen tubular de volta para a circulação sanguínea. E os quadradinhos amarelos estão representando os elementos que vão ser excretados ou secretados, ou seja, que vão passar do sangue, do intestício, para dentro do lúmen tubular. Existem diversos fatores que interferem na regulação da reabsorção e da excreção. Um deles é a própria taxa de filtração glomerular. E quanto maior for essa taxa de filtração glomerular, mais líquido vai cair no espaço de Bowman e quanto mais líquido cai ali, maior o fluxo desse líquido através dos túbulos. Quanto maior esse fluxo de líquido dentro dos túbulos, maior a reabsorção de alguns elementos. A quantidade de eletrólitos que chega também é importante. Por exemplo, o potássio, quando o potássio está alto no sangue, ele vai ser eliminado com maior frequência e em maior quantidade. Outros fatores também que podem influenciar são a angiotensina 2, a aldosterona, o hormônio antidiurético, que é a vasopressina, além de outros hormônios, como o cortisol e o hormônio tireoidiano. E tem também alguns medicamentos, como os diuréticos, que exercem importante papel na regulação desses mecanismos. Por exemplo, aqui no túbulo contorcido proximal, a gente vê que ele é responsável por reabsorver diversos elementos. Glicose, aminoácidos, proteínas, vitaminas, lactato, ureia, ácido úrico, todos os eletrólitos, bicarbonato, água, tudo isso é reabsorvido no túbulo contorcido proximal e em grande quantidade. Aqui a gente tem a ação, por exemplo, da angiotensina 2, que ela estimula a reabsorção de sódio e de bicarbonato. E junto com sódio sempre vai também cloro e água, então acaba tendo uma maior reabsorção de sódio, cloro, bicarbonato e água por estímulo da angiotensina 2.
Quando a gente quer, por exemplo, inibir a ação nessa localização do túbulo, a gente pode dar um diurético que é da classe dos inibidores de anidrase carbônica. São diuréticos que agem nessa região e eles vão inibir a reabsorção de sódio e água e, consequentemente, também de alguns outros elementos nessa região do rim. A gente pode também ter algumas interferências na alça de Henle. Quando eu uso, por exemplo, o diurético osmótico. O diurético osmótico age nessa região aqui, inibindo a reabsorção de água livre de eletrólitos. Mas eu posso também usar um diurético que age na alça espessa ascendente da alça de Henle, que é o diurético de alça, propriamente dito, que é a furosemida. Já no túbulo contorcido distal, a gente pode influenciar na eliminação de água e de sódio através dos diuréticos tiazídicos. Já quando eu preciso fazer um diurético poupador de potássio, por exemplo, eu vou interferir nessa região aqui. Ele vai agir inibindo essa eliminação do potássio. Então, eu vou ter mais potássio no sangue, por isso ele é considerado poupador de potássio. A aldosterona, ela estimula a reabsorção de sódio e a excreção de potássio também nessa região. Já no ducto coletor, acontece a reabsorção de água livre de eletrólitos e também de ureia, e ela sofre estímulo do hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético vem aqui e estimula essa reabsorção de água e de ureia. Existem também alguns medicamentos que eu posso estar interferindo nessa região dos túbulos, que são os Vaptans, como por exemplo o Tolvaptan, são medicamentos pouco usados, ainda um pouco em estudo. Na prática clínica a gente não usa muito, mas também poderia interferir nessa região aqui da reabsorção de água livre de eletrólitos. A gente também tem aqui alguns mecanismos importantes para mostrar, que são os mecanismos de acidificação urinária, quando eu elimino os ácidos, os prótons H+, e os íons de amônio, e esse é o processo de acidificação urinária. E eu tenho também o processo de concentração urinária. Quanto mais água eu estou reabsorvendo, mais concentrada fica a urina. Eu vou fazer também uma breve revisão com vocês sobre sede e antidiurese. O centro da sede e a liberação de hormônio antidiurético são estimulados por 3 fatores: osmótico, presso-volumétrico e ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. O fator osmótico é o principal. As células, que são os osmorreceptores, elas estão presentes lá no hipotálamo. Elas percebem uma pequena variação da osmolaridade plasmática. Quando esse aumento acontece, elas geram um impulso elétrico que vai até a hipófise para gerar a liberação do hormônio antidiurético e também um impulso elétrico até as regiões corticais do cérebro para tornar consciente a sensação de sede. O fator presso-volumétrico também é importante. Nós temos baroreceptores na artéria aorta, no coração, nas carótidas, no fígado, nos rins e também nas veias pulmonares. E esses baroreceptores são capazes de identificar hipotensão arterial e hipovolemia. Quando eles são ativados, também geram estímulo de aumento da liberação de ADH e de sede. Além desses mecanismos, eles também estimulam o sistema nervoso simpático e o sistema renina-angiotensina-aldosterona. A angiotensina isoladamente também é capaz de aumentar a sensação de sede, inclusive pacientes que têm doenças que cursam com aumento da angiotensina também relatam aumento da sensação de sede. Outros fatores também, como náuseas, hipoglicemia, estresse, hipóxia, hipercapnia, algumas medicações ou drogas como morfina e nicotina também estimulam a secreção do hormônio antidiurético. Aqui nesse quadro nós vemos que a secreção da vasopressina, do hormônio antidiurético, ela não segue um valor fixo de osmolaridade ou de pressão arterial. Quando a gente tem situações de hipovolemia, pouco líquido circulando dentro dos vasos sanguíneos, ela não espera uma osmolaridade mais elevada para poder liberar o hormônio antidiurético, ela libera bem antes. E o oposto também acontece, em situações de hipervolemia, ela tolera
uma osmolalidade um pouco mais alta até começar a liberar a secreção do hormônio antidiurético. As alterações na sensação de sede, elas se comportam na forma de polidipsia, que é o aumento da sensação de sede, ou a hipodipsia, que é a redução. A polidipsia raramente ela é primária, como a doença em si. Normalmente, ela acontece nas situações de angiotensina elevada, como na insuficiência cardíaca, na estenose de artéria renal, por estímulo de algumas drogas. A hipocalemia e a hipercalcemia severas também podem estimular a sensação de sede. E alguns pacientes com lesão do sistema nervoso central e nos pacientes psiquiátricos, que podem ter essa sensação de sede aumentada, beber muitos litros de água durante o dia. Já a hipodipsia ela é mais comum, principalmente quando a gente está falando de pacientes idosos e restritos. Também pode ser de origem psicogênica e lesão de osmorreceptor, que é uma causa muito rara. Já os distúrbios na secreção do ADH, a gente pode ter o excesso de ADH, e aí tem infinitas causas que podem gerar esse aumento na secreção, desde medicamentos, doenças, drogas, como por exemplo nicotina, ou álcool, ou êxtase. E aí tem diversas patologias e medicamentos também que podem fazer esse aumento da secreção do hormônio antidiurético, e aí eles fazem a síndrome da antidiurese inapropriada, e a redução, tanto na secreção quanto na ação do ADH. Quando a redução é na secreção, é considerado diabetes insípidos central, e a redução na ação do ADH por uma resistência renal é o diabetes insípidos nefrogênico. E como vão ser as apresentações clínicas das alterações de metabolismo da água e do sódio? As alterações do metabolismo da água, elas vão ser representadas pela hiponatremia e pela hipernatremia, ou seja, uma avaliação laboratorial. Quando eu faço o exame de sangue e solicito a dosagem do sódio, eu estou solicitando a dosagem de um soluto que está num solvente, no caso, o sódio que está na água. Se eu tenho aumento da quantidade proporcional de água sem aumentar a quantidade de sódio, eu vou ter a hiponatremia, eu vou estar diluindo a minha solução. Ao contrário também, se eu tenho redução na quantidade de água, eu vou estar concentrando a solução em sódio, portanto eu vou ter a hipernatremia. Então, quando eu faço a avaliação laboratorial, eu vejo a proporção de sódio naquela quantidade de água. Na avaliação laboratorial, é em mEq por litro. Então, se eu tenho no organismo um aumento na quantidade total de água, sem mexer na quantidade total de sódio, eu vou estar diluindo, portanto, hiponatremia. Se eu tenho uma perda de água ou uma redução na ingesta hídrica, eu vou ter um sódio mais concentrado. Lembrando que o sódio é um íon predominantemente do líquido extracelular. As alterações do metabolismo do sódio, elas vão se manifestar clinicamente como situações de hipo ou hipervolemia. Então, se eu tenho um aumento na quantidade total de sódio no organismo, esse sódio que está lá no líquido extracelular, ele, além de puxar água do meio intracelular por efeito osmótico, ele gera também estímulo de sede e de antidiurese, que vai fazer com que o indivíduo beba mais água e reabsorva mais água lá pelos rins, vai equilibrar a natremia, ou seja, a proporção entre sódio e água vai estar equilibrada, mas a quantidade total de sódio do organismo vai estar aumentada. Então, por mecanismos adaptativos para manter a natremia e a osmolalidade, ele também vai aumentar a quantidade total de água, e isso vai repercutir na forma de hipervolemia. E o contrário também acontece, se eu tenho uma perda na quantidade total de sódio, esse líquido que está no extracelular, ele vai ficar mais hipotônico, vai ter um influxo de água, ou seja, a água vai sair do extracelular, vai entrar nas células, além de também estimular as perdas renais de água, e eu vou ter uma contração do extracelular. Então, eu vou ter hipovolemia, tanto do líquido que está dentro do plasma, quanto do líquido que está no interstício. As causas podem ser diversas patologias, lembrando que hipo- e hipernatremia, hipo- e hipervolemia não são as doenças, elas são as apresentações clínicas das doenças. Essas doenças podem ser agudas ou crônicas e pode ser também por ação de algumas substâncias exógenas. Geralmente, o desbalanço ele acontece nos dois ao mesmo tempo, na água e no sódio. E aí a apresentação clínica vai variar bastante. Então, eu posso ter, por exemplo, uma hiponatremia hipovolêmica, uma hiponatremia hipervolêmica, uma hipernatremia hipovolêmica. Então, elas vão se misturar de acordo com as alterações que nós vamos encontrar, tanto no exame clínico quanto no exame laboratorial. Vamos então partir lá para a avaliação clínica desses distúrbios hidroeletrolíticos.
primeiramente pelos dados da história. Além de toda a história que a gente vai coletar da doença do paciente, a gente precisa saber exatamente o tempo de evolução do distúrbio hidroeletrolítico. Porque, principalmente nas alterações de água e sódio, a gente considera uma evolução aguda de até 48 horas, e acima de 48 horas a gente considera como crônica. Isso é super importante porque o tratamento vai ser diferente. As medicações que o paciente está em uso também são importantes. Como a gente viu, existem diversos mecanismos que regulam todas essas eliminações e reabsorções dos eletrólitos e da água, e várias medicações podem estar interferindo nesses mecanismos. No exame físico, a gente tem que ter uma atenção especial para a volemia e para os sintomas neuromusculares. Os eletrólitos, quando tem algum distúrbio deles, geralmente os sintomas são ou neurológicos ou musculares. E aí pode ser músculo estriado, músculo liso, músculo cardíaco. Então a gente tem que perguntar se o paciente tem algum sintoma neuromuscular. E a avaliação da volemia, super importante. A gente vai perguntar para o paciente, por exemplo, se ele tem sintomas de hipovolemia, como fadiga, fraqueza, oligúria, se ele está com confusão mental, se ele apresenta uma redução da pressão venosa jugular. A gente vai pesquisar se ele tem taquicardia ou taquicardia ortostática, hipotensão ou hipotensão ortostática, se ele tem sinais de hipoperfusão periférica ou já evoluindo com uma insuficiência renal aguda pré-renal. Lembrar que existem algumas situações de hipovolemia efetiva. O que é isso? Na avaliação clínica, o paciente tem edema ou às vezes até anasarca, mas ele tem esses sinais e sintomas também de hipovolemia. O que significa? O paciente tem pouco líquido no intravascular, ele tem uma hipovolemia efetiva, mas ele tem sequestro de líquido ou para o interstício ou para o terceiro espaço. A gente vai perguntar também sobre os sintomas de hipervolemia. Vamos ver se o paciente tem edema, se ele tem hipertensão, se ele tem edema pulmonar, por exemplo, que também é muito frequente, e se ele tem sequestro de líquido para o terceiro espaço. Essa avaliação da volemia, a gente pode pedir ajuda até para o ultrassom, que é um exame que é muito feito em emergência, em UTI, e acredito que a tendência também é aumentar o uso na enfermaria e no dia a dia de consultório, porque ajuda bastante a gente. Sobre os exames complementares, a gente precisa saber como está o sódio e como está a osmolalidade, tanto no sangue quanto na urina. Por que eu preciso fazer na urina também? Quando a gente faz no sangue e na urina, a gente consegue ver se o problema está no rim ou se está fora do rim. E mais na frente a gente vai ver um pouquinho mais detalhado essas situações. Para o diagnóstico etiológico, aí eu vou precisar avaliar os demais eletrólitos. Geralmente distúrbios hidroeletrolíticos eles não vêm sozinhos, eles acabam alterando outros eletrólitos também. O ácido úrico, a gente vai avaliar as causas de pseudohiponatremia. Então, quando eu tenho avaliação laboratorial de uma hiponatremia, eu faço a osmolalidade plasmática, a osmolalidade sérica, e aí por isso é importante dosar e não fazer o cálculo pela fórmula, porque eu posso ter uma osmolalidade plasmática elevada, mas não às custas do sódio. E aí na fórmula, quando eu coloco lá só o sódio, a glicose e a ureia, às vezes vem uma osmolalidade plasmática pelo cálculo normal, mas a medida vai estar elevada. E aí eu tenho que pensar nessas situações de pseudohiponatremia, que são hiperglicemia importante, hipertrigliceridemia e as paraproteinemias. Para fazer o diagnóstico etiológico também preciso avaliar a função renal, cardíaca e lesão hepática, que são as principais grandes causas de distúrbios hidroeletrolíticos. Na suspeita de alguma alteração endócrina como causa desse distúrbio, aí eu vou solicitar os hormônios de acordo com a minha hipótese diagnóstica. Se eu estiver pensando em lesão do sistema nervoso central ou de alguma doença oncológica, aí também eu vou pedir os exames específicos de acordo com as minhas hipóteses. Vamos começar então agora a ver a hiponatremia. A hiponatremia é quando os valores de sódio estão abaixo de 135 mEq por litro. Ela é muito frequente nos pacientes hospitalizados, cerca de 15 a 30% desses pacientes vão apresentar hiponatremia, seja no momento da internação ou ao longo da internação hospitalar, e ela é um sinal de mau prognóstico, principalmente nos pacientes com insuficiência cardíaca, cirrose e nos idosos. Paciente com insuficiência cardíaca, mesmo que não esteja internado, mas que começa a cursar com hiponatremia, ele tem aumento no risco de mortalidade. Nos pacientes cirróticos, a hiponatremia é um preditor de gravidade, é um preditor de encefalopatia, de síndrome hepatorrenal e também de mortalidade. Já nos idosos que cursam com hiponatremia, eles têm uma maior chance, um maior risco de queda. A hiponatremia faz os sintomas neuromusculares, mas os principais são os neurológicos.
edema cerebral, cefaleia, náuseas e vômitos, tontura, confusão mental, e aí vai progredindo conforme a hiponatremia agrava, para rebaixamento do nível de consciência, convulsão, coma e morte. Também pode ter fraqueza, hiporreflexia e câimbras e insuficiência respiratória. Por que os principais sintomas são neurológicos? Vamos pensar. A gente tem hiponatremia, ou seja, pouco sódio e muita água. Então, a proporção está desbalanceada no sentido de mais água e menos sódio no líquido extracelular. A água tende a caminhar entre os compartimentos do meio que está menos concentrado para o meio que está mais concentrado. Então, ela vai entrar nas células e vai fazer edema celular. Edema celular em célula nervosa é muito grave. A hiponatremia hipovolêmica ocorre quando há perda de água e de sódio, mas a perda de água é um pouco menor e a de sódio um pouco maior. Se eu dosar o sódio urinário, eu vou ver que ele está acima de 20 mEq por litro nas causas renais. São causas raras, doenças tubulointersticiais e síndromes perdedoras de sal, onde eu vejo que a origem da perda de sódio é nos rins. Naquelas localizações tubulares onde eu mostrei para vocês que deveria estar acontecendo a reabsorção do sódio, vai ter algum dano que pode ser genético, medicamentoso ou alguma toxicidade externa que vai inibir essa reabsorção e, portanto, eu vou perder sódio pela urina. As causas mais comuns são as perdas extra-renais. Normalmente a gente não precisa dosar o sódio urinário nessas situações porque a história clínica do paciente já vai dar o diagnóstico. O paciente vai ter vômito, diarreia, ou é um trauma, ou é grande queimado, pancreatite, síndromes e doenças que cursam com inflamação ou infecção e sepse, por exemplo, geram uma perda de líquido para o intestício e para o terceiro espaço muito grande, gera uma hipovolemia efetiva e a gente consegue perceber essa hipovolemia com os baroreceptores. Vai gerar todos aqueles estímulos, como a gente já viu, de centro de sede ativado, estimular a liberação de hormônio antidiurético, ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, tudo na tentativa de compensar essa hipovolemia e vai aumentar a reabsorção de sódio e de água lá pelos rins. Por isso, o sódio urinário vai estar baixo. O tratamento é tratar a causa e vamos repor água e sódio através de solução salina isotônica. Nas situações crônicas, que são as doenças tubulointersticiais, eu posso fazer essa reposição através da dieta. A hiponatremia euvolêmica ocorre quando há um aumento na quantidade total de água no organismo sem que haja um desequilíbrio de sódio. Portanto, não vai ter edema ou hipovolemia. É uma hiponatremia dilucional. Ocorre por reabsorção renal excessiva de água ou por ganho excessivo de água através do trato gastrointestinal ou intravenoso. As principais causas são a síndrome da antidiurese inapropriada, que pode ter diversas causas, como tumor de pulmão ou outras lesões infecciosas pulmonares, paciente que está em ventilação mecânica na UTI, estresse pós-operatório, hipotiroidismo moderado a grave também pode causar a síndrome da antidiurese inapropriada, assim como alguns medicamentos também. Alguns medicamentos ou drogas podem causar uma antidiurese inapropriada, não por estímulo à secreção de hormônio antidiurético, mas, por exemplo, diurético tiazídico, que estimula a reabsorção de água lá no ducto coletor por estimular a composição de aquaporina, que são os canais de reabsorção de água. Esse é um efeito secundário desse diurético. Alguns outros medicamentos, como haloperidol, clorpropamina, carbamazepina, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina também são considerados medicamentos que causam a síndrome da antidiurese inapropriada e algumas drogas, como anfetaminas e êxtase. O aumento da ingesta hídrica é uma causa rara, de hiponatremia euvolêmica. Geralmente está associado àqueles quadros de polidipsia, ou primário ou psicogênico. O paciente tem que tomar mais de 20 litros de água por dia para conseguir fazer uma hiponatremia, porque se os rins estiverem funcionando bem, ele consegue manejar até uma ingesta hídrica muito elevada, cerca de 20 litros mesmo de água que o paciente toma, os rins conseguem diluir bastante a urina e eliminar todo esse excesso de água. Mas esses pacientes podem ter uma ingesta realmente muito superior e acabar repercutindo com a hiponatremia. A administração de solução hipotônica em paciente que está internado, recebendo solução hipotônica,
e também ele precisa ter algum grau já de comprometimento da função renal. Mais uma vez, o paciente, para ter uma hiponatremia só por ganho de água, ele precisa ganhar muito, mais de 20 litros de água livre por dia. O tratamento da hiponatremia euvolêmica, a gente tem que dividir aqui a parte principal desse slide. A gente tem que dividir se o paciente está no quadro agudo ou se ele está no quadro crônico. Se é agudo, ou seja, uma hiponatremia que apareceu em menos de 48 horas, eu vou precisar tratar com solução salina hipertônica, que é o NaCl a 3%. Se ele for crônico, eu tenho que ter muito cuidado. Se for sintomático, mesmo no crônico, eu também vou precisar tratar com essa solução salina hipertônica, que é a 3%. Essa solução ela tem 513 mEq de sódio por litro, muito diferente do soro fisiológico a 0,9%, que tem 154 mEq de sódio. Então, ela realmente é muito hipertônica e ela pode ter alguns efeitos colaterais muito graves. Por isso é importante saber se o paciente tem realmente a indicação de fazer a medicação e se tiver, eu vou precisar calcular exatamente a quantidade que vai ser feita. Quando a gente faz a programação de tratamento da hiponatremia com solução hipertônica, eu preciso calcular uma variação na anatremia dele de no máximo 10 mEq em 24 horas, nas primeiras 24 horas. Então, se o paciente tem um sódio de 120, por exemplo, eu só posso atingir 130, não posso normalizar a anatremia do paciente nas primeiras 24 horas. Eu só posso aumentar no máximo 10 mEq nas primeiras 24 horas e nas primeiras 48 horas uma variação de 15, no máximo 18. Algumas literaturas até falam em 18 mEq nas 48 horas. Então, seria 10 mEq nas primeiras 24 e aí no segundo dia uma variação de 5 a 8 mEq, para poder dar os 18 totais das 48 horas. Quando o paciente está sintomático, eu posso fazer bolos dessa solução. Eu faço 100 ml e vejo se o paciente melhorou os sintomas. Faço mais 100 e vejo se melhorou. E eu faço mais 100. Eu posso fazer até 3 vezes esses bolos até o paciente melhorar os sintomas ou, no máximo, até atingir as 3 doses. E aí, depois, eu revejo o sódio sérico desse paciente para recalcular quanto vai ser a variação das primeiras 24 horas. Então, é um tratamento que precisa ser feito em terapia intensiva, o paciente precisa estar monitorizado e eu tenho que ter muita cautela, porque a principal repercussão clínica do tratamento, se for feito de forma inadequada, é a mielinólise. Mielinólise é uma lesão na bainha de mielina, que pode acontecer em qualquer estrutura do sistema nervoso central. Ela é mais comum na ponte, por isso a maioria das pessoas fala mielinólise pontina, mas ela pode acontecer em qualquer estrutura. Ela é uma lesão irreversível, muito grave, e ela acontece geralmente quando tem uma normalização muito rápida dessa anatremia. Então, quando a gente faz o cálculo, a gente tem que ter esse cuidado de poder variar só 10 mEq, e se for uma hiponatremia muito grave, abaixo de 110, 115 mEq por litro, eu não posso nem almejar uma anatremia normal. Eu tenho que simplesmente almejar tirar o paciente dos sintomas e, de repente, até botar como objetivo ali em torno de 125 a anatremia do paciente, porque entre 125 e 135, geralmente é o valor que acontece mais essa consequência, né, da reposição rápida. Se no caso for crônica assintomática, aí eu posso tratar com restrição hídrica, posso fazer furosemida associada à reposição oral de sódio e alguns outros medicamentos que estão em estudo. Na hiponatremia hipervolêmica ocorre a retenção de água e de sódio, sendo que a retenção de água é mais significativa, portanto a apresentação clínica vai ser de hiponatremia e, como tem retenção de sódio, também vai ter hipervolemia e edema. As principais causas são a insuficiência cardíaca, a cirrose hepática, a insuficiência renal e a síndrome nefrótica. Aqui o tratamento vai ser tratar a doença de base, restrição hídrica e furosemida, que é o diurético de alça, e a gente pode também fazer IECA ou BRA para inibir o sistema renina-angiotensina-aldosterona que está estimulado nessas doenças. Nós vamos começar agora a ver os estados de hipernatremia, que é quando o sódio está acima de 145 mEq por litro. Por ele ser o principal íon extracelular, isso confere um aumento na osmolalidade plasmática e também na mortalidade.
Quando acontece a hiperosmolaridade plasmática, a água tende a passar do meio intracelular para o extracelular para gerar esse equilíbrio entre a osmolaridade intra e extracelular. E isso faz com que a célula fique desidratada. Mais uma vez, as células que mais sentem isso são as células nervosas, por isso os principais e mais graves sintomas são os neurológicos. Sonolência, letargia, confusão mental, irritabilidade, coma, hemorragia cerebral, que é mais comum nos bebês. Pode ter também alguns sintomas musculares, como a hiperreflexia, espasticidade muscular, fraqueza e a rabdomiólise hipernatrêmica. Na hipernatremia hipovolêmica ocorre perda de água e de sódio, sendo que a perda de água é superior à perda de sódio. As causas renais de hipernatremia hipovolêmica são diurese osmótica, após desobstrução das vias urinárias e doenças tubulointersticiais. Diurese osmótica é aquela que ocorre quando eu tenho algum agente carregando a água. Por exemplo, a glicose, a glicosúria de origem renal, a glicosúria do paciente diabético descompensado ou quando tem uma sobrecarga exógena de glicose. Pode ser também por ureia em estados hipercatabólicos, em pacientes que fazem dieta hiperproteica, após rabdomiólise, ou pode ser diurese osmótica por uso de diurético osmótico também. Podemos ter também por perdas extra-renais. Pelo trato gastrointestinal, o paciente que tem fístula costuma perder bastante água e eletrólitos. A diarreia osmótica também, os grandes queimados, em situações de febre e exposição excessiva ao calor, e até mesmo em exercício físico extenuante, em que eu tenho uma perda através do suor muito importante. O tratamento inicial é tratar a doença de base, no caso do diabético, a gente vai fazer insulina. Inicialmente, reposição volêmica com solução salina isotônica. Eu preciso restabelecer a volemia do paciente antes de pensar em corrigir a natremia. Depois que eu recuperei a volemia, eu vou começar a fazer soluções hipotônicas, tanto venosas quanto por via oral. Solução hipotônica é soro fisiológico com uma porcentagem abaixo de 0,9%. Então, a gente pode fazer soro a 0,45%, a 0,2% ou água mesmo livre via enteral. A gente tem que também avaliar a necessidade de reposição dos outros eletrólitos em conjunto. Normalmente, quando o paciente perde água e sódio, ele acaba perdendo também alguns outros eletrólitos, e aí a gente vai ter que avaliar se tem necessidade de repor em conjunto. Aqui, quando eu faço reposição de solução hipotônica, eu tenho que ter o mesmo cuidado lá da hiponatremia, de não variar a natremia em mais do que 10 mEq por litro a cada 24 horas, nas primeiras 24 horas. E quando a situação ela é crônica, eu preciso restabelecer os valores de normalidade da natremia depois de 48 horas, 72 horas de tratamento. Eu só posso recuperar o valor normal de natremia se for uma situação aguda. Na hipernatremia euvolêmica, ocorre a redução da quantidade total de água no organismo, sem alteração na quantidade de sódio. Pode acontecer por pouca ingesta hídrica, nos casos de hipodipsia e nos idosos, ou por aumento das perdas renais de água. E aí é o diagnóstico de diabetes insípidos, e ele pode ser central ou nefrogênico. O diabetes insípidos central é quando não tem a secreção da vasopressina, que é o hormônio antidiurético. No caso do nefrogênico, eu tenho uma resistência renal à ação dessa vasopressina. Pode ser por um defeito intrínseco renal, uma alteração de funcionamento em relação à ação do ADH, ou pode ser ação de algum medicamento. Se a causa for a hipodipsia, nós vamos tratar dando água por via oral para o paciente. Se a causa for diabetes insípidos central, eu preciso dar um análogo da vasopressina, que é a desmopressina. Eu vou precisar repor esse hormônio. E se for o diabetes insípidos nefrogênico, eu vou tratar com diurético tiazídico. O diurético tiazídico, lembrando, ele é um natriurético, ou seja, ele estimula a eliminação de sódio com a sua ação principal lá no túbulo contorcido distal. Mas ele tem também um efeito secundário, que é de estimular a reabsorção de água lá no ducto coletor. E é esse efeito secundário que a gente busca quando está tratando o diabetes insípidos nefrogênico. Na hipernatremia hipervolêmica, acontece a retenção de água e de sódio, sendo que a retenção de sódio é superior. Algumas situações em que há ganho de água e de sódio são afogamento em água salgada,
ingestão excessiva, dietas formuladas, reposição com solução hidrossalina, hipertônica ou na reposição de bicarbonato de sódio. Alguns grupos de pacientes são mais suscetíveis, por exemplo, os recém-nascidos, os idosos e os portadores de insuficiência renal. O tratamento vai variar de acordo com a causa, então se for por excesso de reposição hidrossalina, a gente vai suspender a reposição. A gente pode também precisar fazer diurético de alça, furosemida, e em alguns casos a diálise. Eu vou começar a falar agora para vocês um pouquinho sobre os distúrbios do potássio, lembrando que ele é um íon predominantemente intracelular. Ele sofre alteração de alguns fatores que auxiliam na sua entrada e saída das células. A insulina, por exemplo, e as catecolaminas estimulam a entrada de potássio nas células, e a hipertonicidade plasmática ou a redução do pH, nos casos de acidose, vão estimular a saída desse potássio. Os rins são os principais responsáveis pela manutenção do seu equilíbrio e eles podem aumentar a excreção em até 10 vezes quando isso for necessário. Os fatores que influenciam na excreção de potássio são a quantidade de potássio, sódio e água que chega aos túbulos renais e a aldosterona. A avaliação clínica é feita baseada nos dados da história. A gente vai perguntar sobre os hábitos dietéticos, medicações em uso, principalmente diuréticos e laxantes, e se tem histórico de doença endócrina. No exame físico, a gente vai fazer a avaliação da PA, da volemia e sintomas musculares, que são os principais sintomas nos distúrbios do potássio. Os exames complementares vão ser o potássio e os demais eletrólitos, além do pH sanguíneo. Para o diagnóstico etiológico, a gente vai precisar avaliar todos os outros eletrólitos, a osmolalidade sérica e urinária, isso é feito na urina de 24 horas, o anion gap, a função renal e a dosagem de alguns hormônios específicos de acordo com a hipótese diagnóstica, se estivermos pensando em doença de origem endócrina. A hipocalemia, que é quando o potássio está abaixo de 3,5 mEq por litro, está presente em até 20% dos pacientes hospitalizados. Ela está associada a um aumento na mortalidade, além de predispor e agravar a insuficiência renal aguda. As principais causas de perda renal de potássio são as acidoses tubulares, alcalose crônica e uso de diuréticos, mas ela também pode acontecer quando tem excesso de mineralocorticoide ou de aldosterona. As perdas extrarrenais ocorrem principalmente através de diarreia e de sudorese excessiva. Pode ter também hipocalemia por shift, que é a internalização do potássio. Esse potássio é deslocado do meio extracelular para o intracelular e em situações em que tenho alcalose aguda, aumento da atividade da insulina, aumento da atividade beta-adrenérgica e natirotoxicose. Uma ingesta inadequada de potássio é uma causa rara de hipocalemia, e alguns procedimentos que a gente pode fazer que tiram o potássio diretamente de dentro do sangue, que são a diálise e a plasmaférese. Os principais sintomas de hipocalemia são musculares, de músculo estriado, liso e cardíaco. Pode-se encontrar fraqueza, paralisia reflexa, insuficiência respiratória, rabdomiólise e ilho paralítico. Alterações eletrocardiográficas aparecem geralmente quando o potássio está abaixo de 2,7. As alterações são a depressão do ST, um achatamento simétrico da onda T e o aparecimento da onda U. O tratamento da hipocalemia vai ser feito com reposição de sais de potássio. A reposição por via oral é preferível sempre que possível, a gente faz o xarope de KCl. A reposição por via intravenosa ela deve ser feita nos casos mais graves, e essa reposição é feita com sais de potássio, também geralmente é o cloreto de potássio, diluído em solução salina. O tratamento ele deve ser feito de urgência se o potássio estiver abaixo de 2,5. Depois que o paciente sai da urgência, a reposição vai ter que ser programada para ser feita em 24 a 48 horas, que é para que haja tempo desse potássio internalizar nas células. Se o tratamento está sendo feito de maneira adequada, mas ele não tem resposta, é necessário avaliar o magnésio. Estados de hipomagnesemia
aumentam a excreção renal de potássio e aí pode tornar a terapêutica refratária. Então, se tiver hipomagnesemia, o magnésio vai ter que ser reposto também para auxiliar no tratamento da hipocalemia. E, se for possível, também avaliar a possibilidade, de associar um diurético poupador de potássio. Hipercalemia é quando o potássio sérico está acima de 5,5 mEq por litro. Ela está presente em até 10% dos pacientes hospitalizados e é associada também a um aumento da morbimortalidade. As causas são a redução da excreção renal ou o shift. A redução da excreção renal acontece na insuficiência renal aguda, na doença renal crônica, nos estados de hiperaldosteronismo e em pacientes que usam diurético poupador de potássio, IECA e BRA. O shift acontece em situações de acidose, destruição celular, uso de beta-bloqueador, hiperglicemia e em estados de hiperosmolaridade. Todos esses fatores influenciam estimulando a saída do potássio do intracelular para o meio extracelular. A hipercalemia também se manifesta com sintomas musculares, fraqueza, paralisia, insuficiência respiratória. No coração vai gerar bradiarritmia, taque ventricular, fibrilação ventricular e até PCR em assistolia. As alterações eletrocardiográficas elas vão variando conforme a hipercalemia vai piorando. Inicialmente pode ter uma onda T apiculada simétrica, depois um prolongamento do intervalo PR, o achatamento até o desaparecimento da onda P, vai tendo um alargamento do QRS e, por fim, uma degeneração para fibrilação ventricular. O tratamento é feito inicialmente retirando os medicamentos que possam causar a hipercalemia. A gente vai precisar atuar no shift, que é a redistribuição do potássio, jogar esse potássio para dentro das células, e a gente consegue fazer isso de 3 maneiras: glicoinsulinoterapia, reposição de bicarbonato e o uso de beta-2 agonista. Também vamos fazer a eliminação do potássio através dos rins, prescrevendo um diurético de alça, e através do intestino, prescrevendo as resinas de troca. É importante repor cálcio para proteção miocárdica. Esse cálcio ele faz uma proteção por diminuir a excitabilidade miocárdica, ele não interfere no metabolismo do potássio, mas é para evitar essas alterações eletrocardiográficas. E se o tratamento clínico for refratário, a diálise. Lembrando que a gente precisa tratar com urgência pacientes que já apresentam alteração eletrocardiográfica ou um potássio acima de 6,5, um ou outro. Eu vou falar agora para vocês um pouquinho sobre os distúrbios do cálcio, lembrando que esse é um íon de fundamental importância na sinalização neuromuscular, na contratilidade miocárdica, na secreção hormonal e na coagulação sanguínea. Diversos mecanismos interferem no controle da calcemia, passam pelos rins, pela paratireoide, pelo intestino, pelos ossos, e a avaliação laboratorial, como a gente já havia visto na aula de doença renal crônica, é através do cálcio e do fósforo sérico. Os outros eletrólitos também são importantes. Lembrar de dosar a albumina, porque alterações na albumina podem interferir no resultado da calcemia, e aí a gente vai precisar corrigir esse valor que encontrar nos exames laboratoriais. A dosagem do paratormônio, da vitamina D e da creatinina. A hipocalcemia é quando o cálcio está abaixo de 8,9 mg por decilitro, e esse valor pode variar um pouquinho de acordo com a referência. As principais causas são o hipoparatiroidismo, em que eu tenho uma redução do paratormônio, ou o hiperparatiroidismo secundário. Aqui ele pode ser secundário à doença renal crônica, à deficiência de vitamina D, ou por uma resistência periférica ao PTH. Os principais sintomas são a parestesia, os sinais de Chvostek e de Trousseau, e nos quadros graves eu posso ter convulsão, broncoespasmo, laringoespasmo e até o prolongamento do intervalo QT. O tratamento vai ser feito baseado na reposição de cálcio. Se for sintomática aguda a hipocalcemia, eu preciso fazer a reposição intravenosa.
Eu vou sempre avaliar a necessidade de repor o magnésio de forma concomitante. Se eu tiver hipomagnesemia, eu também preciso repor. E nos casos crônicos, eu posso fazer a reposição por via oral mesmo, e geralmente ela precisa ser associada com a vitamina D. A hipercalcemia é quando o cálcio sérico está acima de 10,1 mg por decilitro, podendo ter uma pequena variação também de acordo com as referências. As principais causas são o hiperparatiroidismo primário e terciário, em que tem um aumento na produção de PTH, algumas doenças endócrinas como o hipertiroidismo e insuficiência suprarrenal, neoplasias malignas, metástase óssea com lesão lítica e o excesso de vitamina D. Sobre os sintomas, o quadro da hipercalcemia ele pode ter como apresentação inicial a doença ulcerosa péptica, pancreatite, nefrolitíase e dor óssea. Alguns sintomas gastrointestinais também podem estar presentes, poliúria e polidipsia também. E quando a gente tem um cálcio acima de 13, já é um quadro mais grave, normalmente com sintomas neurológicos e bradicardia. O tratamento vai ser hidratação venosa associado a diurético e, quando não funcionar, ou nos casos graves, a diálise. Eu vou falar agora brevemente com vocês sobre os distúrbios do magnésio. A hipermagnesemia ocorre nas situações de insuficiência renal, hiperparatiroidismo, hipercalcemia, pode ser iatrogênica ou intoxicação por lítio. O quadro clínico é de hipotensão, sonolência, coma, hiporreflexia, depressão respiratória e também tem alterações eletrocardiográficas. O tratamento, basicamente, é hidratação venosa associado a diurético. Nos casos graves, pode ser feito gluconato de cálcio e também a diálise. Já a hipomagnesemia, ela pode estar presente por perda do trato gastrointestinal ou por perda renal. Também pode ser medicamentoso. O quadro clínico geralmente acontece tetania, convulsão, fraqueza, coma e também gera arritmias. O tratamento da hipomagnesemia é a reposição intravenosa de magnésio. Lembrando que geralmente ele está associado a distúrbios de potássio e cálcio e a gente precisa também corrigir. Eu coloquei aqui que é necessário suspender inibidor de bomba de prótons porque existe uma associação muito importante de pacientes que usam inibidor de bomba de prótons com hipomagnesemia. E aí, nesses casos, é necessário suspender essa medicação. E os distúrbios do fósforo, nós temos a hiperfosfatemia, que aparece na doença renal crônica, no hipoparatiroidismo e na acromegalia. As principais complicações são um maior risco de fratura, a calcificação intravascular e a calcifilaxia. O tratamento é quelante de fósforo ou diálise. Já a hipofosfatemia aparece nas síndromes desabsortivas, pode ser por deficiência de vitamina D, algumas doenças tubulares com perda renal de fósforo e excesso de diálise. A deficiência grave de fosfato pode cursar com hemólise e pancitopenia. O tratamento nesse caso é reposição por via oral, mas se o caso for grave, reposição intravenosa. Eu venho falando aqui durante a aula em reposição de água e de sódio através das soluções salinas isotônicas, hipotônicas, hipertônicas e em reposição dos demais eletrólitos, mas como essa reposição deve ser feita? Quais são os tipos de soro disponíveis? Quais são as formas de repor os eletrólitos? O objetivo aqui não é falar de cálculos para quantidade e velocidade de infusão dessas soluções, mas eu vou mostrar para vocês algumas opções de soluções que nós temos disponíveis e as principais indicações e contraindicações de cada solução. Mas antes de ver os tipos de soros, nós precisamos avaliar qual é a indicação clínica dessa hidratação venosa. O paciente está com sintoma de hipovolemia, com intravascular depletado, e aí nesse caso o objetivo vai ser restabelecer a volemia, ou o objetivo é manter a volemia e o equilíbrio hidroeletrolítico de um paciente, por exemplo, que está internado, sem condições de repor água e eletrólitos por via oral de forma adequada. Ele já apresenta alguma alteração eletrolítica no momento em que eu vou iniciar essa hidratação venosa? Então, de acordo com a situação clínica, é que eu vou escolher qual a solução mais adequada. Nós temos basicamente 4 grupos de soluções. O soro glicosado, que é só água com glicose.
Ele é o menos adequado para restabelecer a volemia, porque apenas 10% do volume infundido vai permanecer no leito intravascular. Então, a cada 1 litro de soro glicosado a 5% que é infundido, apenas 100 ml permanecem na circulação sanguínea. Nós temos as soluções salinas, sendo que as isotônicas, como o soro fisiológico ou o Ringer, eles também têm uma redistribuição entre os compartimentos corporais e somente 30% permanecem no intravascular. Temos os coloides, que podem ser o plasma, soluções à base de albumina ou de fluidos de amido. Eles permanecem por mais tempo no leito intravascular, no entanto, eles não têm superioridade em melhorar desfecho clínico de mortalidade e eles ainda podem ter alguns efeitos colaterais piores, indesejáveis, além de serem mais caros. A hemotransfusão ela pode ser reservada só para os casos em que a causa da hipovolemia é uma hemorragia aguda grave e que não responde à reposição inicial com cristalóide, ou naqueles em que permanecem os sinais de hipóxia tecidual após eu restabelecer os parâmetros hemodinâmicos. Esse é um artigo de revisão que fala sobre os fluidos intravenosos de manutenção e traz uma avaliação sobre as principais soluções salinas. Nele, nós encontramos essa tabela que mostra a composição de algumas soluções e a comparação com a composição do plasma em relação aos principais solutos, que são a glicose, o sódio e o cloro, o potássio, o cálcio e o magnésio, e também mostra a presença ou não de tampão, o pH e a osmolaridade dessas soluções. A destrose é o soro glicosado. Nesse caso aqui, eles estão mostrando o soro glicosado a 5%, lembrando que ele é um soro que, apesar de ter uma osmolaridade próxima do valor sérico, ele não gera tonicidade, porque ele não tem sódio. Então, ele é considerado uma solução hipotônica. As soluções salinas hipotônicas são o soro a 0,45% ou a 0,2%. Essas soluções salinas com destrose nós não encontramos prontas para uso na nossa prática clínica. Eu acredito que deve ter nos Estados Unidos, porque o autor desse artigo é de lá, mas nós podemos fazer a solução glicosada com os eletrólitos, pegando o soro fisiológico e acrescentando glicose hipertônica nela, se for necessária. Essas soluções hipotônicas de NaCl a 0,45% e 0,2% também não temos prontas, mas a gente faz a diluição do soro. A gente pega o soro fisiológico a 0,9% e dilui numa proporção ou com soro glicosado ou com água destilada, mas idealmente com soro glicosado, para poder chegar nessa porcentagem mais baixa. As soluções salinas isotônicas, então, são o soro fisiológico a 0,9%, o Ringer e as soluções equilibradas de eletrólitos. Essas últimas, elas foram formuladas na tentativa de oferecer uma solução mais próxima do fisiológico, porque quando avaliamos a composição do soro fisiológico, vemos que ele tem uma concentração de sódio e de cloro maiores do que do plasma, portanto, ele é mais hipertônico. Além do pH também, que dependendo do fabricante e do material do frasco que vem o soro, ele pode variar desde 4,5 até 7, lembrando que o pH sanguíneo é em torno de 7,35 e 7,45. Essas soluções equilibradas em eletrólitos também oferecem a possibilidade de reposição basal de potássio, cálcio e magnésio, o que pode ser contraindicado em alguns pacientes com disfunção renal ou se ele já tiver excesso de algum desses eletrólitos. Mas elas podem trazer algum benefício, principalmente quando é necessária a reposição de grandes volumes, porque elas têm o tampão. Por exemplo, o lactato, que ele é convertido em bicarbonato pelo fígado e com isso evita a acidose dilucional e também evita a acidose hiperclorêmica, que pode acontecer na reposição volumosa à base de soro fisiológico. Então, em resumo, a reposição volêmica objetiva restabelecer a volemia. Ela deve ser feita com solução salina isotônica e em situações de alta infusão, há um benefício no uso das soluções balanceadas como o Ringer, uma vez que quando comparadas com soro fisiológico, ele está associado a um aumento na incidência de acidose metabólica hiperclorêmica, vasoconstrição renal e injúria renal aguda com necessidade de diálise. Já na hidratação de manutenção, o objetivo é fornecer as necessidades hidroeletrolíticas basais e evitar o seu desequilíbrio. Não há dados que mostrem inferioridade no uso do soro fisiológico em relação a essas soluções, e a escolha então deve ser individualizada. Lembrar que a gente precisa avaliar se tem necessidade de acrescentar glicose ou outros eletrólitos, como potássio, cálcio, fósforo, magnésio, e se houver essa necessidade, a gente vai preferir o uso do soro fisiológico. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês.
Qualquer dúvida ou necessidade de algum detalhamento em relação às reposições eletrolíticas, hidratação e o tratamento dos distúrbios hidroeletrolíticos, eu fico à disposição de vocês. Obrigada pela atenção e até a próxima!